Olá, bem-vinda a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando mais um tema. Fiquem conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Voltamos então e hoje fazendo o fechamento do livro de Apocalipse, da revelação que foi entregue a João. Nós então hoje vamos trabalhar, refletir na questão com a mensagem Amém, vem Senhor Jesus. E o nosso texto, pastor? Olá, graças a paz. O nosso texto está em Apocalipse, o último capítulo 22, do 6 ao 20. Acompanhe aí. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: Não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o justo fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. Que palavra mais linda e forte, né? Então nós temos aqui um fechamento. Nós vemos então que o Apocalipse ele traz o sentido a muitas profecias anteriores que ficaram cerradas, pastor, porque dizia-se que era para muito tempo, mas Apocalipse fecha, Apocalipse traz claramente algumas questões. Portanto, ele que vai dizer claramente, Satanás é a antiga serpente, porque era uma serpente, não era, né? Então ele fecha dizendo, Satanás é a antiga serpente. Muitas questões vão fechar então com Apocalipse. E aí nós vemos então aqui um diálogo e nós queremos nessa leitura chamar a atenção para o diálogo que houve entre o anjo e o apóstolo João. E a primeira coisa que ele disse: olha, João, essas palavras são fiéis e verdadeiras, né? É necessário uma reafirmação nesse tempo.
Claro que o Senhor sabia que nesse tempo, pastor, quando muita mentira assola no ar, né, tem mentiras que são tão enfatizadas que parece uma verdade revestida, né, de uma coisa tão bonita, tão lógica, mas não é a lógica da vida da eternidade. Então ele diz, essas palavras são fiéis e são verdadeiras, ele reafirma. E tem uma questão muito forte que não é só Apocalipse, mas está falando de Gênesis e Apocalipse. Toda palavra de Deus é fiel e verdadeira. Amém. E aí, João, né, a gente indo para frente, ele diz, quando eu vi o anjo, eu me prostrei aos pés dele, pastor. E ele falou para adorá-lo, né? Não tem uma questão de dizer, eu não sei se João caiu nos pés do anjo, eu não sei, né, o que ele fez ali, se ele não suportou em pé. Não, ele disse, eu, João, me prostrei aos pés do anjo. Eu estava conversando com um irmão, pastor, e a gente estava pensando, como é que era esse anjo? Sim. A glória que tinha esse anjo, ao ponto de o apóstolo João se prostrar ali diante dele para o adorar, né? Imagina, a gente ficou imaginando tudo isso, né? E ele teve uma missão muito linda de trazer a revelação dos últimos tempos, né? Ele trouxe toda essa experiência a João. Então ele se prostra e o anjo o repreende no mesmo momento. E ele diz, ele chama a atenção mesmo, né? É como se eu dissesse aqui, não faça isso, rapaz. Ele fala, vê, não faças isso. E ele fala, eu sou igual a você. Conservo. Olha, aqui no caso nós somos pastores, um adjunto do outro, que a gente chama, né, o co-pastor e tal, é a mesma palavra do conservo. Então são de igualdade, ele diz, eu sou teu, dos profetas e todos que creem, então meu e seu também. Ele diz isso. E adora a Deus. Adora a Deus, né? Então ali nós precisamos agarrar isso com todas as forças, amados, que a adoração é devida somente ao nosso Deus. Então não tem anjo, não tem João, não tem Pedro, não tem Maria, não tem ninguém nisso aí, amados, no meio, né? A adoração é exclusiva de Deus, o nosso Senhor. Amém. Muito bem, então seguindo, ele vai dizer também, não seles a palavra desse livro. Não seles as palavras da profecia deste livro. E ele diz o porquê não é para selar. Porque o tempo está próximo. Então isso é um contraponto às profecias antigas. Quando eram mencionadas, havia uma ordenança. Cerre essas palavras, cele essas palavras, porque essas profecias são para tempos ainda muito distantes, e se fechava aquilo ali e deixava no esquecimento para poder então observar os tempos. Aqui no caso o anjo diz a João, não cele essas palavras, porque o tempo já está para acontecer, né? Eis que venho sem demora, né? Exatamente. Jesus fala isso. E aí no versículo 11, seguindo, então, ele vai trazer aquela questão do continue, né? O imundo continue imundo, e o outro lá, qual é o outro, pastor? Injusto. O injusto continue fazendo injustiça, o imundo continue sendo imundo, quem é justo continue na prática da justiça, e quem é santo continue a santificar-se. Na verdade, o sentido dessa palavra, ela está dizendo algo de revelar o que está oculto, ou seja, os últimos tempos, pastor, que vai apertar a bota de muita gente, né? Olha bem, esse último tempo vai nos pressionar, ele vai revelar quem realmente somos. Então, se nós não temos a convicção de quem somos, na hora do PRI, que a gente fala que um atleta, né, treina, faz muitos gols, mas na hora que é um jogo para valer, que o juiz, ele cola as placas. Então, olha bem, se nós não tivermos certeza de quem somos, quem não tiver, né, essa época vai revelar. Quando o senhor estava pregando, pastor, achei uma questão interessante que ele fala, o santo continue a santificar-se. Então está dizendo que nós somos santos no Senhor e nós precisamos continuar a ser. Ele está afirmando algo aqui interessante para nós, né? Quando nós visualizarmos todas essas questões, quem é santo,
tem essa convicção no seu espírito. O que ele vai dizer? Eu preciso buscar mais a Deus. E aí é que nós vamos profundamente com o Senhor. É aí que vem então a intensidade do poder de Deus sobre as nossas vidas, a plenitude do poder de Deus sobre as nossas vidas, porque nós vamos mergulhar mais na vida de santidade, pastor. Amém. Então, é uma questão muito forte da pessoa, aquele que aparenta ser, mas não é, vai cair máscara para todo lado, né? Não cabe à igreja a indecisão. Em cima do muro é de Satanás. Não tem muro em Deus. Vou ficar aqui em cima. Não, eu não vou decidir agora. Meu filho, quem está nessa indecisão está com Satanás. Entende isso? Então veja bem, não cabe à igreja o meio termo, cabe à igreja a decisão de ser santo e ser justo na prática da justiça sempre, para a glória do nome do Senhor, né? Então aquele que se faz que não tem como, né? Deus não suporta a hipocrisia, até mesmo porque o Senhor fala à igreja de Laodiceia sobre isso, dizendo que não suporta mesmo. Versículo 13, ele diz, eu sou o princípio e o fim. Ele usa aqui nesse momento a palavra escatom, dizendo, eu iniciei e agora vou consumar todas as coisas. Eita, que forte essa palavra, né? No versículo 14, então, ele vai dizer sobre as vestimentas. Bem-aventurados, ou traduzindo, mais do que felizes, são os perdoados por Deus. Quem é perdoado? Quem se arrepende, confessa e abandona o pecado, né? Então, mais do que felizes são os perdoados, porque terão direito à árvore da vida. E aqui dizer a você que a árvore da vida simboliza a vida da eternidade. Vida e não morte eterna. Vida da eternidade, porque a eternidade tem dois lados distintos. Ou eu passo a eternidade com Deus, ou no tormento eterno no inferno. Então ele diz que os perdoados são mais do que felizes, porque eles têm acesso direto à vida da eternidade com o Senhor, né? Entrar pelas portas, né? Vão entrar na cidade pelas portas, com um noivo lindo, né? Maravilhoso, poderoso, meu Deus. Os que não entrarem pelas portas estão fora. E aí nós vimos várias palavras que ficam de fora, que já vimos anteriormente, mas existe uma palavra nova quando ele diz os cães ficarão de fora, né? Então, para a pessoa não continuar se fazendo o que é e não é, e dizendo, é os cachorros que vão ficar. Cães está se referindo a pessoas que têm atitude parecida. Então, especialmente a palavra de Deus diz que as pessoas que têm essa atitude, como um cão que vomita, dá uma voltinha, volta e come o próprio vômito. Então, assim é a pessoa que reconhece o pecado, tem um momento ali de, quando não é arrependimento, é remorso, né? Remorso, até chora e tudo, e fala, não, agora eu vou mudar mesmo e tudo, daqui a pouco volta e come o mesmo vômito, volta para as mesmas práticas. Então, o Senhor diz, os cães ficarão de fora. Amados, esse negócio de ir e voltar não procede de Deus. Firme-se, tome uma decisão na sua vida que é o melhor para nós, né? Então agora o Senhor Jesus toma a palavra e Ele mesmo diz, então, que Ele é o cumprimento das promessas que foram feitas a Davi. Quando Ele diz, sua raiz é a geração de Davi. Ele está dizendo, eu sou aquele famoso que foi prometido a Davi, que assumiria o trono para sempre, né? É isso que Ele está dizendo. E Ele fala também que Ele é a brilhante estrela da manhã. E aqui nós temos dois significados, né? Dois significados para isso. Primeiro, que a brilhante estrela da manhã simboliza um novo e perfeito tempo que chegou e que vem clareando todas as coisas. Também é um contraponto a um título, a uma unção que foi dada a Lúcifer quando ele era um anjo do Senhor. Ele era conhecido, o pastor Isaías fala sobre isso, como estrela da manhã. Então, quando ele cai, isso se apaga, vira trevas, vira maldade, né? Vira escuridão. Agora o Senhor Jesus diz, essa unção está sobre mim e eu sou a estrela da manhã que nunca se apagará, mas que vai estar com você para sempre. Você não precisa de luz, de candeia, de sol, de estrela, porque a brilhante estrela da manhã estará para sempre com você. Louvado seja Deus, né? Então ele diz o Espírito e a noiva, claro que a noiva é a igreja, o Espírito está conosco, habita conosco, está em nós. E ele diz o Espírito e a noiva, diga, vem, né? E aí então aquele que ouve, você me ouve? Diga,
vem, né? E aí então ele faz um último apelo, e aí é o último apelo de tudo mesmo, né? Fechando aqui, o último dos últimos. Aquele que tem sede, venha. Você tem sede? Venha, né? Quem quiser, receba de graça a água da vida, né? Se você tem sede e você quer essa vida com Deus, o dia é hoje. E a hora é agora. O Senhor te ama e tem planos lindos para a tua vida. E olha, e ele diz uma coisa forte para fecharmos isso. Não acrescente nada na palavra de Deus e nem tire nada. E ele diz, pastor, quem acrescenta, os flagelos escritos nesse livro serão acrescentados na sua vida. E aquele que tira, as promessas lindas de cura, salvação, restauração serão retiradas da sua vida. Então ele está dizendo, na palavra de Deus, nada se acrescenta e nada se tira. Ela é tudo que nós precisamos. Ela é a verdade. Amém, queridos? Então, ele diz o seguinte: venha sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Fique firme. Suporte tudo. Ele vem sem demora. Suporte orando. Suporte dizendo isso. Vem, Senhor Jesus. Maranata. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar, pastor? Amém. Ore conosco. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por essa palavra oportuna de hoje. E pedimos, Pai, que o Senhor possa nos fortalecer cada família, cada lar, que está nesse momento ouvindo essa palavra, que ela possa fazer efeito nos corações, nas mentes, e trazer, Pai, entendimento, revelação, para que possamos ver os últimos dias que já estamos vivendo, Pai, realmente como uma vida santa, fazendo a Tua vontade, mesmo diante de todas as circunstâncias contrárias, possamos ser fiéis ao Senhor, porque essas palavras estarão acontecendo, porque elas são fiéis e verdadeiras. Aleluia. O próprio Jesus testifica isso a cada um de nós que somos a igreja, a noiva do Senhor. Por isso nós pedimos e agradecemos, Pai, por esse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e vem, Senhor Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Te abençoe. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.